Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Bem amados, chegamos ao capítulo de número 22, ou voltamos ao capítulo de número 22 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, para fazermos a conclusão, né, da abordagem deste capítulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembrando aos amados que a primeira parte já está aí no Face, graças à iniciativa do nosso querido irmão Guilherme Stone, da Stone Tech. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E voltando a este capítulo, nós queremos pontuar aqui, a partir do versículo de número 15, quando mais uma vez o Senhor Jesus, ele é testado, não é? Mais uma vez o Senhor Jesus, ele é testado por Satanás, já foi testado pelos homens que questionavam a sua autoridade, testado por muita gente. Mais uma vez nós temos aqui os fariseus fazendo o papel categórico de inimigos de Deus. Vemos mais uma vez aqui os fariseus se opondo ao Senhor Jesus e querendo, enfim, comprometer a sua missão. Junto também com os herodianos, que era um partido judaico que favorecia a dinastia dos hebreus, ou dos herodianos. Os herodianos era um partido judaico que favorecia a dinastia dos herodianos, que defendiam a paz a qualquer preço, que defendiam uma convivência pacífica com os romanos. Os romanos que dominavam a Palestina, os romanos que no momento estavam dominando as terras que o Senhor havia dado aos hebreus, a terra de Israel, e que no momento os judeus pagavam tributo aos romanos. Isso ardia na mente de muitos, pelo fato de Deus ter entregue a terra ao povo de Israel. E como poderia então eles pagar tributo a qualquer outro poder, rei, Deus ou pessoa? E aí querem constranger o Senhor Jesus, intimidá-lo, ou então vê-lo sem saída mais uma vez. Vê-lo, mais uma vez, a questão de quererem ver, não é? A questão de quererem ver.
Porque fizeram isso em outras situações com Jesus. Mas do mesmo jeito que Jesus tem saída para a minha e para a tua vida, em todos os sentidos e aspectos, prezado irmão ouvinte, o Senhor tem saída para a tua vida, tem solução para o teu problema, em todos os sentidos e aspectos. Mais uma vez, aleluia, o Senhor Jesus faz uma contra-pergunta. Louvado seja Deus. Quando lhes diz, no versículo 20, de quem é esta efígie e esta inscrição? Louvado seja Deus. Jesus, que logo adianta não olhar a aparência dos homens, diferente deles, fariseus, herodianos e até saduceus, que a gente vê mais abaixo aqui no texto, que queriam, na verdade, pegar Jesus em alguma falha. O versículo de número 15 fala de surpreendê-lo em alguma palavra, para repreendê-lo até. Porque se Jesus responde que deviam pagar tributo, logo os seus opositores o acusavam de deslealdade para com o judaísmo, em descumprimento à Torá, a lei sagrada. E se ele responde que não deveriam pagar tributo a César, logo o denunciaria aos romanos. Mas aí Jesus, 100% Deus e 100% homem, louvado seja o nome do Senhor, faz exatamente essa distinção entre a responsabilidade política e a responsabilidade espiritual. Quando a César cabiam impostos e toda obediência política justa, e a Deus cabiam, como cabe, a adoração, a obediência, o serviço e a dedicação de toda a vida do indivíduo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abrindo um parêntese, estamos de 4 em 4 anos em época de eleição e obviamente nós, como cristãos e cidadãos terrenos, por sermos também cidadãos dos céus, por estarmos esperando a vinda de Jesus, como dizíamos no começo desse programa, a qualquer instante, Jesus pode raiar nas nuvens, a qualquer instante a trombeta pode tocar. Estamos esperando Jesus agora, mas ainda estamos na terra e devemos exercer a nossa cidadania. Por mais que o sistema político esteja corrompido, que hoje é fácil dizer que a política é coisa do diabo, não é? Muitos irmãos até são contra outros irmãos envolvidos na política. Muitos irmãos são contra
cristão que se candidata a vereador, a prefeito, a deputado estadual, a federal, a governador, a senador, a presidente. Os irmãos são contra. Mas eu quero dizer aos irmãos que essa política, que obviamente é coisa de homem, né? Ela se tornou um sistema diabólico por causa da corrupção, por causa da condução na mentira, na avareza, na desmoralização, que a gente vê isso muito grande, crescente em nosso país. Mas nós temos as nossas responsabilidades políticas e sociais, como temos as nossas responsabilidades espirituais. Infelizmente, essa política partidária, que parece realmente não ter algo muito assim com o divino, não é? E não tem, para quem já foi de dentro, sabe disso. Por mais que se queira promover o bem comum, na verdade, este bem comum fala de um crescente percentual de bem ao partido. Ao partido. A bandeira partidária, a legenda partidária, a presidência partidária, e nem aos componentes partidários. Nem aos componentes partidários. Porque nas prévias eleitorais, muitas coisas são prometidas aos de dentro dos partidos, que não são cumpridas nem durante as campanhas, nem pós-campanhas. Porque os eleitos num pleito, eles não são eleitos só por causa, na maioria dos casos, de seus votos. São eleitos pelo alcançar do coeficiente eleitoral que cada partido faz, que é a soma dos votos de todos os candidatos do partido. Há casos excepcionais que determinados candidatos fazem o coeficiente eleitoral por ele, por mais 2, 3 ou até 4 candidatos. É quando há outras pessoas que são beneficiadas sem ser a escolha da população. Deixa eu dar um exemplo. Vamos falar de um partido X, em que ele tem que fazer 100 votos para eleger um candidato. E normalmente, para determinados pleitos, o número varia de candidaturas. Mas vamos falar de 4 candidatos, por exemplo, ao todo. Vamos falar de 10 candidatos ao todo, por exemplo, né? E o coeficiente é de 100 votos. 10 candidatos. Então, no partido X, acontece de que cada eleitor teria que fazer, cada candidato, né, tem que fazer o maior número de votos possível para poder um candidato ser eleito. A cada 100 votos, entrar um candidato. Então, o candidato A candidato A que faz os 100 votos, a candidato A que até ultrapassa esse coeficiente, faz 200 votos, aí entra ele e o candidato B, ou o candidato mais votado, que pode até ser o candidato F, A, B, C, D, F. O candidato A
pode ter uma votação expressiva que arraste o B, o C, o D, ou o candidato mais votado perto dele. Pode ser o F, pode ser o E, não necessariamente o candidato B. Então, o coeficiente eleitoral é isso, que faz com que cada partido eleja um candidato a partir daquela quantidade de votos. O coeficiente sendo 100 votos, o partido recebendo ao todo 200 votos, eles são eleitos 2 candidatos. Se receber 300 votos, são eleitos 3 candidatos. Claro que são os candidatos mais votados do respectivo partido. Porém, aí é o que acontece de muitos candidatos serem eleitos sem a escolha da maioria. E é um caso, às vezes, raro, um candidato sozinho fazer o coeficiente de todo o partido. Mas a gente tem visto que acontece isso em nosso estado, em nosso município, em nosso país. E diga-se de passagem, irmãos, o camarada participar de um pleito, ele é peneirado com pano. Sempre usei essa expressão, o camarada é peneirado com pano. Depois ele se corrompe e aí faz lá as suas tramóias, faz as suas pedaladas, faz os seus conchavos, vende seus princípios em função de ganhar muito dinheiro. Normalmente isso acontece e acontece de montão. É uma raridade quando o camarada ele não abre mão dos seus princípios por causa de privilégio, de prestígio e de dinheiro. Então corrompeu-se o sistema de uma maneira que não tem mais volta. Não tem mais volta. Com isso, não significa dizer que todos os envolvidos no sistema sejam corruptos. Que algumas pessoas talvez me critiquem e digam assim: ah, pastor, mas chegou ali, tem que mentir. Tem que votar a favor de quem está no poder, senão perde, não tem direitos, não tem privilégios. Mas existe, é como uma agulha no palheiro, mas existe quem faça isso, irmãos. Existe quem faça isso. Que dificilmente se reelege, sem dúvida, porque o povo é, infelizmente, venal. O povo são os corruptores. A maioria do povo é corruptor. Não se engane. Mas muitos dos eleitores se vendem, negociam seus votos, trocam voto por favores, vendem o voto por dezenas, centenas de reais, e aí ficam sem a devida moral de cobrar alguma coisa do candidato eleito por este voto que foi barganhado, que foi comprado, que foi subornado. Precisamos exercer a cidadania, mas com dignidade. E não pense que justificar o voto, não pense que votar em branco, votar nulo, está sendo um favor, que está sendo um desfavor. Aí você diz, mas votar também fulano, beltrano e ciclano, pastor, está sendo um desfavor. Você vota pela sua consciência cidadã
E para que essa consciência cidadã seja mais apurada, é importante que você... Bem, é um casamento esse negócio de voto. É questão de confiança. Se vai dar certo ou não, aí já não depende de uma parte só. Depende das duas partes. Do eleitor e do eleito, não é? É importante conhecer a filosofia partidária e conhecer a pessoa em quem você vai votar. Não votar por influência de terceiros. Jesus, voltando aqui ao capítulo 22 de Mateus, ele tinha essa consciência. Por isso que ele disse que a César cabiam impostos e toda obediência política. Por isso que ele disse: dá a César ao que é de César, quando perguntou de quem é infringe esta inscrição. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Olha aqui, a irmã está dizendo que ontem mesmo recebeu uma proposta de receber R$750 por 40 votos. E ela não aceitou. Ela teria a moral de cobrar algum plano político, alguma promessa? Ela teria a moral de reivindicar, seja do executivo ou do legislativo, que no nosso caso, do momento, vamos ter eleições para prefeito e vereador. O legislativo é o vereador que faz leis municipais. O executivo é a vereância, é a prefeitura. É a prefeitura. O poder executivo municipal é a prefeitura. E o poder legislativo é a vereança, que são os vereadores. Eu poderia cobrar de algum desses elementos? Não. Não. Por outro lado, amados, é importante, porque é difícil para o eleitor leigo, é difícil para o eleitor, por mais esclarecido que seja, inclusive cristão. Porque, veja só, preste-me atenção a isso, amados irmãos. Preste-me atenção a isso, que é uma coisa muito séria que eu vou dizer aqui. Há partidos, prestem atenção, há partidos políticos cuja filosofia é contra princípios bíblicos, contra princípios divinos, no que diz respeito à moral, no que diz respeito à ética cristã. Porém, socialmente falando, porque são favoráveis aos menos favorecidos, são favoráveis aos pobres, são favoráveis aos trabalhadores. Aí você fica na corda bamba, porque há outros partidos que são assim moralmente corretos, têm uma filosofia ética e cristã, porém não estão nem aí para o pobre, não estão nem aí para o trabalhador. Escravizionam o trabalhador, oprimem o trabalhador. Não querem que o pobre cresça, não querem que o pobre deixe de ser pobre. Não aturam o pobre em faculdade, não aturam o pobre com a vida melhorada. São os responsáveis pela má distribuição de renda. Aí fica difícil para o eleitor cristão fazer essa decantação. Fazer uma decantação. Infelizmente, há pastores de televisão e até de rádio que ganham com isso. Eu não estou ganhando nada com isso.
em estar ensinando aqui, até porque eu estou falando de maneira muito neutra. Eu tenho um irmão que eu estou ajudando ele, espero que ele seja eleito. Não estou ganhando nada dele. Estou com ele por causa dos projetos dele, das ideias dele, e é uma pessoa que, em parte, eu tenho discipulado. Então, estou confiando que ele, se chegar lá, vai estar sendo policiado e monitorado por mim. Se ele se rebelar, o problema já não é meu. Se ele ganhar e se rebelar, o problema já não é meu. Estou fazendo a minha parte. Porém, infelizmente, há muitos pastores de televisão que ganham dinheiro, né, para serem ativistas partidários, ativistas políticos, em função de A e de B. Infelizmente, né? Infelizmente. Aparentam exercer uma consciência política, social, mas falo como conhecedor de fatos, enganam o povo. Enganam o povo com aparência. Enganam o povo com aparência de cristandade. Não é? Mas voltando aqui para Mateus capítulo 22, não é fácil não, tem que orar, irmãos. Mas como eu disse, procurar conhecer o partido, procurar conhecer alguém que tenha um exemplo cristão. Tem um exemplo cristão. Não agora só em função de política, mas que tem uma história. Tem uma história. Não é? Como político, mesmo antes de estar envolvido na política partidária. Porque político, por ser político, todos nós somos políticos. Somos seres sociáveis. Agora, a política partidária é que faz com que haja essa briga pelo poder. Infelizmente, não podemos concorrer a um pleito sem entrar por um partido político. É a chave para quem quer se candidatar, é a porta para quem quer se candidatar. Aí fica difícil. Porque se botar na peneira, não tem um que preste. Tem um mais organizado que o outro, tem um maior que o outro, mais expressivo que o outro, mas nenhum presta. Nenhum presta. E eu nem quis conhecer muitos, só conheci 2 de dentro. Por isso que eu nem tentei o terceiro pleito. Só tentei 2 vezes e não foi nem porque não ganhei que não tentei o terceiro. Foi porque, infelizmente, percebi que a coisa é realmente nojenta, né? A coisa é realmente difícil. Mas procure exercer o seu papel de cidadão, irmão. Agora não venda seu voto, não troque. Viu? Não negocie, não comercialize. Pronto. Jesus dá a resposta a eles. Dá a César o que é de César. Ou seja, tem que votar, vote. Mas a Deus seja adorador, a Deus seja obediente, a Deus o sirva com dedicação, porque eu quero dizer a vocês que quem está fazendo essa crise acontecer, social, econômica, essa crise de saúde, de segurança, essa má distribuição de renda, essa coisa toda, essa pobreza, esse atraso do nosso país, é essa política. Que está fazendo as pessoas estarem mal é exatamente essa política partidária. Mas se você
que está sob o sistema, porque todos nós estamos sob o sistema. Mas se você se dedica a Deus, se você adora a Deus, se você venera ao Senhor, se você está envolvido no serviço do Senhor, se você está, aleluia, glória a Deus, na terra de Gozen, ou Gozen, era o lugar onde estavam os israelitas, no Egito, onde a praga, glória a Deus, onde as pragas não os atingiam. Aí eu quero dizer a você que não tem crise que vai lhe atingir. Não tem segurança que vá lhe desguarnecer. O sistema de saúde pode estar falido como está. Mas eu quero dizer que o Senhor cuidará de ti na saúde, cuidará de ti na doença, te levará em paz, te trará em paz. Aleluia. Deus será Jeová Jireh na tua vida, Deus de providência, Deus de provisão. Porque quem cuida de nós em todos os sentidos e aspectos é o Senhor. Eu dizia aqui, nesta abordagem já, que do jeito que Jesus tem resposta para mim e para a tua vida, tem saída para mim e para a tua vida, e Ele tem saída para mim e para a tua vida. Foi o que fez Ele responder aos fariseus e aos herodianos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De maneiras que, diz o versículo 22, ouvindo isso, maravilharam-se e deixaram-no. E deixando-o, se retiraram. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-o, se retiraram. Versículo 22 do capítulo 22. Por quê? Jesus respondeu à altura. E a Bíblia diz que para com os sinceros, Deus se mostra sincero. Glória ao nome de Jesus. Eu não sou a favor de nada do que está acontecendo em nosso país, porque há emissoras de televisão fazendo o povo de bobo. Não é? Sou a favor de nada que está acontecendo, irmãos. Porque independente de quem esteja, ou de quem saiu, ou de quem vai sair do poder, eu sempre comi, eu sempre calcei, eu sempre vesti, e graças a Deus sempre tive onde morar. Sabe por quê? Porque quem cuida de mim é o Senhor. Eu passei, por exemplo, em uma época da minha vida, 4 anos e 9 meses desempregado, nunca me faltou nada. Eu não tinha roupa melhor, eu não tinha um sapato melhor, eu não tinha um relógio melhor, eu não sequer tinha carro. Mas nunca me faltou nada. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Admito que esses últimos 14 anos, economicamente falando, minha vida tem melhorado. Mas nesse sentido não só foi a minha, foram a de muitos pobres. Fora a vida de muitos pobres. Esses últimos 8, mais 4, 12, mais 2, 14. E seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Simplesmente seja verdadeiro. Esses últimos 14 anos, a vida de muitos pobres melhorou. Pronto, só isso. Muitos pobres conseguiram fazer faculdade. E muitos estão fazendo faculdade. Dia desses fiquei maravilhado com uma irmã doméstica. Formou-se em pedagogia e já estava falando de pós-graduação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coisa que, amados, sabemos, sejamos verdadeiros. Há 14 anos atrás, era difícil um pobre estar na faculdade. Era difícil. Não é?
Mas independente de quem quer que seja, se você estiver na presença de Deus, a bênção está garantida para a sua vida. Se preocupe em estar na presença de Deus. Se preocupe em estar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A turma não parava de estar perturbando Jesus, não. Misericórdia. No mesmo dia, diz o versículo 23, chegaram os saduceus. Chegaram os saduceus, um partido aristocrático que dominava a política dos judeus, inclusive a posição do sumo sacerdote. E aí eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam na imortalidade da alma. Era no que diferenciavam-se dos fariseus. Mas também não deixavam Jesus em paz. Não deixavam Jesus em paz. Queriam, de alguma maneira, constranger Jesus e comprometer Jesus com a popularidade das pessoas. E aí falam do homem que teve 7 irmãos. O primeiro casou, morreu, não deixou descendente, deixou a sua mulher para o irmão, da mesma sorte o segundo, o terceiro, até o 7º. E por fim, depois de todos, morreu também a mulher. E aí perguntaram, olha, eles não criam na ressurreição, mas perguntaram a Jesus: na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus lhes respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamentos, nem não são dados em casamentos, mas serão como os anjos no céu. Louvado seja Deus. E Jesus ainda diz: e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E aí as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem, quando Moisés, né, fala disso em Deuteronômio, o objetivo do casamento, no caso de a irmã casar com o cunhado, era de perpetuar a linhagem do irmão morto e manter sob posse da família a sua propriedade. A ideia era essa. Né? Mas isso era uma coisa assim, cultural. Mas o que importa é a resposta de Jesus aqui para nós. Que seremos como os anjos dos céus. Não seremos anjos, seremos como os anjos, seres assexuados, onde não há macho nem fêmea. Não? Os anjos. Não existe anja. É anjo. Anjo fêmea não existe. Anjo macho, é anjo. Os anjos são seres espirituais. Os anjos são seres espirituais. Os demônios, por sua vez, que são anjos decaídos. Os demônios são anjos decaídos, que a gente, para às vezes não usar o termo demônio, chama de entidade. E esses demônios, eles, por já terem se rebelado contra Deus, a ideia deles é de perverter todo o curso natural das coisas. É quando, sob influência dos demônios, as pessoas se transformam nas mais diversas coisas e mudam o seu comportamento.
torcem o seu comportamento, né? Se descaracterizam comportamentalmente, sob a influência dos demônios, que são anjos decaídos. Mas não há sexo para os anjos. Hã? Louvado seja Deus. Há uma nota que merece... Eu normalmente, às vezes eu uso a leitura de algum rodapé para utilizar-me de uma fala já existente, por ser inclusive aquilo que se coaduna com o que pregamos, com o que defendemos, com o que cremos. Mas tem coisas que precisam ser, por exemplo, revisadas. Aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, que sempre faço uso dela, por exemplo, há uma nota que eu preciso dizer a você que desconsidere. A nota que eu preciso dizer a você que desconsidere é quando os editores dizem aqui que... Onde foi que eu li isso, meu Deus? Deixa eu ver se eu acho de novo isso aqui, porque é uma coisa que eu disse, não, isso não pode ser verdade que eu tô lendo. Não, isso não pode ser verdade que eu tô lendo. Deixa eu achar aqui, viu? Nem se casam. Eu acho que é nessa parte aqui. Só que é lá em Marcos, capítulo 12. O comentário disso aqui, Mateus 22:30, nem se casam, eles me indicam para eu ir ao capítulo 12 de Marcos, versículo 25. Se que tiver Bíblia de Estudo Pentecostal, pelo amor de Deus, não considere isso que está escrito aí não, irmão. Aí diz aqui os redatores, que esse ensino de Jesus não significa que o esposo ou esposa perderão sua identidade específica, de modo a não se reconhecerem. Pelo contrário, o relacionamento com o nosso cônjuge será mais profundo e espiritual, porém não seguido pelos laços conjugais, como acontece na terra. Bem, desconsidere tudo, porque veja só, essa ideia aqui de que os laços, o relacionamento será mais profundo e espiritual, não haverá isso, não haverá não há nada na Bíblia que faça referência a isso aqui. Pronto, moral da história. O não se dá em casamento não significa que quem estiver solteiro não vai poder casar, ou quem estiver casado lá no céu vai ser casado eternamente. Não tem respaldo nenhum para isso. Não tem respaldo nenhum para isso. Quero abortar esse comentário aqui dos editores da Bíblia de Estudo Pentecostal. Não haverá profundidade de relacionamento conjugal nenhum. Seria bom se isso acontecesse, não é? Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que perderam o cônjuge de 40 anos, de 50 anos. Não posso dar nenhuma palavra de consolo para essa irmã, para esse irmão, que vai se encontrar com o seu cônjuge lá no céu e aí vão gozar uma nova lua de mel. Não posso alimentar essa ideia. Como muitas pessoas querem ser consoladas com a ideia de que porque perdeu a mãe e o pai, vai se lembrar lá no céu. Não tem nada na Bíblia que faça referência a isso. Será tudo novo lá no céu. Podemos até conjecturar uma possível, como é que se diz, um possível déjà vu. Poderemos até conjecturar um possível déjà vu lá no céu, mas não tem respaldo bíblico para isso, senhoras e senhores, irmãos amados. E se você está desistindo do céu por causa disso, é bronca. Porque ruim será ir para o inferno. Ruim será ir para o inferno.
Na parábola de Lucas 16, ruim será ir para o inferno. Porque lá só haverá pranto e ranger de dente. Lá só haverá pranto e ranger de dente. Talvez até se conheça, as pessoas se conheçam mutuamente no inferno para a dor ser maior, o sofrimento ser maior, o castigo ser maior. E ainda se lembre até de quem está lá no céu. Para pensar assim, mas rapaz, como o homem rico, mas rapaz, Lázaro está no seio de Abraão, ele está vendo Lázaro no seio de Abraão e fica se penalizando, e fica assim, rapaz, pai Abraão, fala com ele para ele vir aqui refrescar a minha boca com o ponto do dedo molhado. Abraão disse para ele, tá um abismo entre nós e vós, de maneira que quem está lá não pode passar para cá e quem está aqui não pode passar para vós outros. Mas a Bíblia não fala referência nenhuma de que Lázaro sequer olhou para o rico e disse, e aí, campeão, tudo bom? Mas rapaz, eu comia das migalhas que cai da tua mesa e agora eu tô aqui no bem bom e tu tá aí ferrado, tome fogo. Tome fogo em tu. Não é nem a referência de Lázaro falando isso. Já do Dives, ele vê Lázaro. Quando ele percebe que está atormentado em chamas. E ainda se lembra dos irmãozinhos que estão na terra. Manda ele lá, falar para meus irmãos, então eu mesmo vou falar aos meus irmãos para que eles não venham para este lugar de tormento. E para o inferno é ruim. É melhor querer ir para o céu, mesmo sem a certeza concreta de que haverá lembrança lá de quem estiver com você lá. Um possível déjà vu de quem estiver com você lá no céu. É melhor ir para o céu. Se esforce para ir morar no céu. O caso é sério. Louvado seja Deus. Vamos voltar a Mateus capítulo 22 aqui. Que temos mais para argumentar aqui com os irmãos, compartilhar com os irmãos. O grande mandamento, que está bem explícito aí, amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu gosto sempre de pontuar para as pessoas que o segundo agente aqui a ser amado sou eu. O terceiro é o próximo. Primeiro é Deus, depois de Deus eu devo amar a mim, para eu amar o próximo como eu amo a mim. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A ideia de Jesus aqui é exatamente de você fazer com os outros como você gostaria que fosse feito com você. Por isso que em Lucas 17 e 13, o Senhor diz, olhai por vós. Temos mencionado aqui com frequência Gálatas Gálatas 6, versículo 1. Para que você, ao repreender algum possível irmão em ofensa, o faça com mansidão, olhando para que também não sejas tentado. Pare de perturbar os outros se você não gostaria que ninguém lhe perturbasse. Pare de fazer mal aos outros se você não quer que ninguém lhe faça mal. Pare de infernizar, atanazar a vida dos outros se você não quer que ninguém lhe infernize, lhe atanazane a vida. Pare de tornar a vida dos outros difícil se você não quer que ninguém torne a sua vida difícil. É basicamente esse o ensinamento. É Obadias 15. Como tu fizeste, se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Colossenses 3. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, se coloque nesse posicionamento de amar o próximo como a você mesmo. Louvado seja Deus. Eu estou folheando a Bíblia aqui. Você deve estar ouvindo a zoada de eu estar folheando a Bíblia, porque eu quero citar com precisão esse texto que eu citei de Colossenses. Com ferro fere, com ferro será ferido. Colossenses 3, se não me engano, diz assim. Deixa eu ver se eu acho, viu? Colossenses 3, meu Deus. Verso 25.
Colossenses 3, verso 25. Quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Não necessariamente da mesma pessoa que você faz o agravo. Pode vir de outra pessoa. Porque de repente você só faz agravo a quem é manso. As pessoas sabem com quem mexe, irmãos. As pessoas sabem. As pessoas tiram onda com crente, porque sabem que o crente não vai revidar. O crente não vai meter a mão, o crente não vai puxar a faca, o crente não vai meter bala. O crente vai tirar por menos. O crente vai disseminar, vai empurrar com a barriga, vai entregar a Deus, vai orar. O crente, né? Por isso que a turma tira onda com você. Mas quem tira onda com você, infelizmente, pode se deparar com uma pessoa que não seja tão crente quanto você. Não, aí você vai querer isso? Você vai torcer por isso? Você vai desejar que isso aconteça? Não, você não deve desejar isso. Você não deve querer isso. Não é? Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra os principados e potestades. Tem que entender que quem está por trás daquela pessoa que está lhe provocando, tirando a paz, lhe perseguindo, lhe atormentando, lhe perturbando, lhe causando dano, lhe causando prejuízo, esta pessoa está sob influência maligna. Está sob influência maligna. É o diabo que quer que você perca a paz. É o diabo que quer que você perca a liberdade. É o diabo que quer que você lhe vê preso. É o diabo que quer você na sarjeta. Mas infelizmente, quem faz agravo recebe o agravo. A Bíblia diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também ceifará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não deve orar para que quem lhe fez o mal ou esteja lhe fazendo mal sofra o mal que está lhe fazendo. Não. Entrega a Deus. Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia desta pessoa que me persegue no trabalho, que me persegue, Senhor, na rua, que me persegue onde eu moro, que me persegue na igreja, que me persegue onde eu estudo, que me persegue na vida. Ore por esta pessoa. Agora, infelizmente, se essa pessoa não desistir de estar indo de encontro a você, ela está indo de encontro a Deus. Ela está indo contra Deus. E aí é bronca. Então não se comporte assim, se você não quer que ninguém se comporte assim com você. Louvado seja o nome de Jesus. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Capítulo 22, ainda, do versículo 41 ao 46, nós vamos estar tratando desse trecho em outra oportunidade, porque já o tratamos em oportunidade anterior, mas voltaremos no decorrer dessas abordagens do Novo Testamento, falar principalmente dos evangelhos, falar sobre isso aqui. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.